Paz do Senhor, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a história de Jesus. Bom, nós estamos, seguindo a trajetória, tudo que Jesus fez e ensinou enquanto ele estava aqui na Terra. E a nossa história de hoje é a multiplicação dos pães e peixes. Bom, um dia, Jesus, ele juntou os seus discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, e foi com eles até um lugar afastado da cidade para eles descansarem. Só que as pessoas ouviram falar que Jesus estava indo para aquele lugar. Então, elas se juntaram e foram todas encontrar com Jesus. E era uma multidão de pessoas, era muita gente. E quando Jesus chegou naquele lugar, então Jesus se deparou com aquele monte de gente ali. E Jesus teve compaixão pelas pessoas, ou seja, ele amou cada uma daquelas pessoas. Então ele curou as pessoas que estavam doentes e ele ensinou aquelas pessoas durante muito tempo. E quando foi chegando a noitinha, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram assim: Jesus, despede as pessoas para que elas vão embora e comprem comida em algum lugar. Porque, olha, nesse lugar onde a gente está, não tem onde comprar comida. E é muita gente. Então, manda eles embora, que aí cada um vai seguir seu caminho, vai para sua casa e vai comprar a sua própria comida. Mas aí, Jesus virou para eles e disse assim: vocês vão dar de comer para essas pessoas. Os discípulos ficaram desesperados e disseram: mas Jesus, não tem como a gente dar comida para tanta gente assim. E aí Jesus perguntou: o que tem de comida? E tinha um menino naquele lugar que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino levou até Jesus tudo o que ele tinha, o seu cestinho com os 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pegou o cesto, levantou ao céu, abençoou aquela comida, mandou que os discípulos mandassem as pessoas sentarem em grupinhos organizados. E Jesus começou a partir o pão, partir o peixe e dar aos discípulos. E os discípulos davam para a multidão. E Jesus foi partindo pão, foi partindo peixe, os discípulos davam para a multidão, mas não acabava. E Jesus foi partindo o pão e o peixe, e os discípulos foram dando para as pessoas, e todo mundo comeu. Comeu até dizer chega, até não quererem mais de tão cheios que estavam. E ainda sobrou 12 cestos cheinhos de pães e peixes. E sabem quantas pessoas comeram naquele dia? Quase 5.000 pessoas comeram daqueles pães e peixinhos. E aí a gente se pergunta, mas 5 pães e 2 peixinhos? Dá para no máximo comer o quê? 5 pessoas? Cada uma come um pão, a gente parte os peixinhos e acabou. Mas Jesus fez que 5 pães e 2 peixinhos desse para alimentar 5.000 pessoas. Era muita gente. Então Jesus multiplicou aquela comida. E só Jesus tem poder para isso, para multiplicar a comida. Então, Jesus fez com que todas aquelas pessoas ali se alimentassem e ficassem saciados, ficassem bem alimentados com
5 pães e 2 peixinhos. E aquele menino poderia ter pensado assim: poxa, tem gente demais aqui, né? Eu só tenho 5 pães. Ai, não vai dar para ninguém comer, eu vou ficar aqui no meu cantinho mesmo. Mas não, ele levou até Jesus aquele pouquinho que ele tinha. E aquele pouquinho que ele tinha, Jesus fez se transformar num montão. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ah, tia, mas eu não sei ler. Mas eu aprendi um versículo. Ótimo! Eu posso falar esse versículo para as pessoas. Por exemplo, Salmos, capítulo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ótimo! Esse é o pouquinho que nas mãos de Deus se torna um montão. Como assim? Se a gente falar um versículo para uma pessoa, Deus faz com que lá dentro dela aquele versículo fique ali na mente, fique no coração e ela vai querer saber mais sobre Jesus. Então, nós não devemos nos preocupar com quanto a gente tem. Ai, mas eu não sei cantar assim como as outras pessoas, mas não precisa. É só a gente cantar com o que a gente tem, com o nosso melhor. E deixa aqui para Jesus, se precisar que tenha mais, ele faz mais. Ele quer que a gente dê o nosso melhor para ele. O melhor daquele menino foi 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez um milagre com tão pouquinho. Então, a gente não tem que achar que o que nós temos é pouco. Não, porque para Jesus não é pouco. Se é bom, se é o nosso melhor, se está vindo do nosso coraçãozinho, então tá ótimo. É para Ele, é para Jesus. E Jesus recebe. Então o nosso louvor, a musiquinha que a gente saiba cantar. Sabe, tem uma musiquinha muito legal que eu aprendi, que é assim, ó, sobre essa história. 5 pães, 2 peixinhos, era tudo que ele tinha em suas mãos. 5 pães, 2 peixinhos, acabaram alimentando a multidão. 5 pães, 2 peixinhos, que o menino ofereceu para Jesus. Imite o menino, pegue o pão e o peixe e entregue para Jesus. E veja que um milagre Cristo vai fazer, grandes bênçãos para você. Viu? É uma música pequenininha, mas se está saindo do nosso coração para adorar a Jesus, Jesus recebe, Jesus aceita. A gente não precisa fazer uma oração que demore 1 hora, se a gente não consegue orar tudo isso. Mas se a gente consegue fazer uma oração pequenininha, mas que vem do nosso coraçãozinho, em que a gente agradece a Jesus de verdade por tudo aquilo que Jesus tem feito por nós, Ele recebe. E isso é o nosso melhor. Então, não vamos olhar se nós somos pequenininhos ou se o que a gente sabe fazer é pequenininho. Vamos dar o nosso melhor para Jesus. E aquele milagre que precisar acontecer, Jesus faz. Assim como aquele menino deu o que ele tinha, 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fez um milagre e alimentou uma multidão imensa com aquele pouquinho. Jesus quer o que vem do nosso coração. Por hoje é só. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.